e silos. Diques e silos nada mais são do que intrusões de magma que preenchem aberturas criadas no corpo do vulcão. Como, por exemplo, temos aí o Monte Fuji, no Japão. Um outro tipo de erupção vulcânica que é mais abundante e expressiva quando a gente analisa o volume de magma expelido são os vulcões do tipo erupção fissural. Esse tipo de vulcão está associado a erupções vulcânicas de larga escala e não se associam a um ponto central. Por exemplo, aí, como eu disse, o cone vulcânico, né? Mas sim eles se associam a grandes fissuras semiverticais que ocorrem na crosta terrestre e possuem quilômetros de comprimento. Esse é o típico vulcanismo associado a limites divergentes de placa tectônica. Eles geram magmas basálticas de baixa viscosidade. Um exemplo bem didático que eu já falei algumas vezes é a dorsal mesoatlântica, né? Quando relacionamos ambientes tectônicos com os tipos de erupções, podemos dividi-los da seguinte forma: limites divergentes de placas tectônicas. Podemos citar as dorsais mesoceânicas, onde predominam as erupções do tipo fissural, e nesse tipo de erupção, a lava tem composição predominantemente basáltica, ou seja, de baixa viscosidade e com baixo potencial de gerar erupções explosivas. Já os vulcanismos em limites convergentes de placas tectônicos ocorrem em zonas de subducção, que podem ser zonas de subducção de placa oceânica sob outra placa oceânica, formando arcos de ilha, ou então denominados arcos magmáticos oceânicos, onde predominam lavas de composição basalto-andesíticas a andesíticas. São magmas com baixa viscosidade, associadas a erupções efusivas ou piroclásticas. Zonas de subducção de placa oceânica sob uma placa continental, formando arcos magmáticos continentais. Podem ocorrer erupções vulcânicas com lavas de composição desde basalto-andesíticas, que são menos viscosas, até riolíticas, que são mais viscosas por serem mais ricas em sílica, podendo ser erupções efusivas, né, de baixo potencial explosivo, piroclásticas e extremamente explosivas. As lavas associadas a hotspots geralmente são basálticas quando instaladas em crosta oceânica e mais félsicas quando se instalam em placas continentais. Dependendo do material que o magma da pluma irá interagir quando atravessar a litosfera, poderá alterar a sua composição. Erupções podem variar desde efusivas, como por exemplo o Havaí, até extremamente explosivas, como o Yellowstone, nos Estados Unidos. Antes de começarmos a falar sobre os vulcões brasileiros, se é que eles existiram, vamos localizar o Brasil com relação à sua placa tectônica. A placa sul-americana se estende longitudinalmente desde a dorsal mesoatlântica, no meio do Oceano Atlântico, até a plataforma costeira oeste da América do Sul. Possui 43,6 milhões de quilômetros quadrados de área, espessura variada de acordo com o tipo de crosta, continental ou oceânica. Por abranger o Oceano Atlântico e o subcontinente sul-americano, é classificada como oceânica e continental. Essa placa tem dois tipos de limites, um convergente, com a placa de Nazca, no lado do Oceano Pacífico, e um limite divergente, com a placa Africana. As zonas de convergência estão localizadas na parte oeste do continente, na costa de países como Chile, Peru, Equador e Colômbia. Já o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Por esse motivo, o país é atualmente pouco afetado por terremotos e não existem vulcões ativos. Porém, isso não significa que no passado não tenha ocorrido atividade vulcânica intensa em solo tupiniquim. Tendo isso em vista, professor, conta um pouco pra gente como a posição do país em relação à placa afeta a ocorrência de vulcões no território brasileiro. Eles já existiram aqui no Brasil? Quais são os tipos? Sim, existiram vulcões no Brasil. Quando visualizamos o Brasil inserido dentro da placa tectônica sul-americana e recordarmos que até cerca de 130 milhões de anos atrás ela estava unida à placa africana e que após mais ou menos 100 milhões de anos atrás, ambas placas começaram a se separar, originando os continentes sul-americano e África, deduzimos corretamente que um limite divergente de placas tectônicas se formou. Logo, já sabemos que tipo de vulcanismo pode se associar a esse tipo de limite de placas, erupções do tipo fissural. Por outro lado, quando imaginamos o Brasil e a África separados, fica óbvio que não há limites de placas tectônicas no Brasil. Logo, já sabemos que tipo de vulcanismo pode se associar a esse tipo de limite de placas, erupções fissurais. Por outro lado, quando imaginamos o Brasil e a África já separados,
fica óbvio que não há limites de placas tectônicas no Brasil. Logo, só há um tipo de vulcanismo possível, aqueles associados a hotspots. Vou iniciar falando de um dos maiores eventos vulcânicos que assolou o planeta e que ocorreu quando o Brasil e a África se separaram, ou estavam iniciando a separação, originando a grande província ígnea Paraná e Tendeca, que são agrupados no Brasil como o Grupo Serra Geral. Esse colossal episódio de vulcanismo de longa vida teve até décadas de duração de contínuo derrame de lava, que foram associados principalmente a grandes sistemas de fissuras, vulcanismo fissural, como eu disse anteriormente. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse evento vulcânico, a área total que os derrames ocupam na América do Sul, eu falo América do Sul porque ele extravasa os limites do Brasil. A maior parte dele está no Brasil, mas também ocupa parte do Uruguai, parte da Argentina e parte do Paraguai. A área que ocupa esse derrame é de cerca de 1.200.000 km², e as espessuras do derrame chegam até próximos de 2.300 metros. É muita lava, né? Na contraparte africana, ou seja, na região da Namíbia, na África, os derrames de Tendeca são menos expressivos, na ordem de 80.000 km². É interessante destacar também a região que hoje, né, está em Poços de Caldas, no sul de Minas, que ele corresponde a um dos maiores complexos alcalinos do mundo. Tem idade de aproximadamente 80 milhões de anos. Então significa que 80 milhões de anos atrás havia atividade vulcânica, né, nessa região. A região esse complexo alcalino, ele tem um diâmetro de aproximadamente 30 quilômetros e uma área de 800 quilômetros quadrados. E do ponto de vista econômico, no complexo alcalino de Poços de Caldas já foi explorado urânio. E atualmente a bauxita é extraída para a indústria de alumínio. Poços de Caldas situa-se num alinhamento de várias intrusões alcalinas que ocorrem desde Poços até Cabo Frio. É o chamado alinhamento Poços de Caldas-Cabo Frio. Então tem a região de Poços com mais ou menos 80 milhões de anos e outras rochas alcalinas, como na região de Passa Quatro, Itatiaia, Morro Redondo, Tinguá e Cabo Frio, que é a mais nova deste alinhamento, com aproximadamente 52 milhões de anos. Falando agora sobre os vulcões do tipo hotspot, vou dar dois exemplos que podem soar bem familiares: o arquipélago de Fernando de Noronha e a ilha de Trindade, ambos em águas brasileiras profundas. Estudos mostram que ambas foram formadas em decorrência de instalação de hotspots. O arquipélago de Fernando de Noronha é composto por cerca de 21 ilhas, que são alinhadas aproximadamente leste-oeste, que se formaram aproximadamente entre 1,7 e 36 milhões de anos. Nesse contexto, as idades mais antigas estão para o oeste, próximas ao continente, enquanto as mais jovens estão para leste. Pensemos num análogo moderno com as Ilhas Havaianas, citadas anteriormente, onde o hotspot fixo forma ilhas alinhadas conforme a placa tectônica se desloca. Nesse caso, como a placa sul-americana está se deslocando para oeste, esse alinhamento das ilhas são leste-oeste. Já a Ilha de Trindade compõe uma cadeia de ilhas em conjunto com o arquipélago de Martim Vaz e que se conectam até os arredores de Vitória, do Espírito Santo, já na plataforma continental brasileira. Essas ilhas também se formaram em decorrência da instalação de hotspots, entre cerca de 500 mil a 40 milhões de anos atrás, enquanto a placa sul-americana se deslocava e ainda se desloca para o oeste. As idades mais antigas estão para o oeste, próximo ao continente, enquanto as idades mais jovens estão para leste, mais próximo da dorsal. É importante também destacar, né, que existiram episódios de vulcanismo no Brasil de idades bem antigas. Existiram cinturões orogênicos e montanhas e cadeias de montanhas nos continentes. Caso vocês não tenham ouvido, corre lá para o episódio 5 do MagmaCast, que tem o professor Marco Delinardo como convidado, que ele discute todo esse processo de formação de cadeias de montanhas. Bem, então, no Brasil, né, no continente sul-americano, existiram uma série de arcos continentais, né, formados então pela aproximação de duas placas, né, um movimento convergente,
E esses arcos, por que a gente não consegue visualizar essas cadeias de montanha? Porque elas sofreram processos erosivos, né? Então, as rochas vulcânicas das porções mais superiores já foram erodidas. Então, o que está presente hoje? As porções mais profundas dessas cadeias de montanha, os chamados raízes desses arcos, desses antigos arcos continentais. Então, existiram esses arcos continentais bem antigos no Brasil, desde a idade arqueana, ou mesmo paleoproterozoico, ou seja, tem bons registros, né, de arcos proterozoicos com idades aí de 1,8. E um exemplo é até o chamado vulcanismo Uatumã, né, que ocorreu na região, na hoje região amazônica. Então, era uma série de arcos continentais dessa idade, né, paleoproterozoica, 1,8 bilhões de anos, né, notem como é diferente essa noção de tempo para um geólogo. E o interessante dessa região, desse vulcanismo Uatumã, da região amazônica, é que ele está, apesar, né, de ser muito antigo, ele está relativamente bem preservado. Então, os pesquisadores que trabalham lá, inclusive o grupo de pesquisa do professor Caetano Giuliani, da USP, né, conseguiu caracterizar, inclusive, os cones vulcânicos, né? Então, é um grau de preservação muito grande. Muitas vezes essas regiões são erodidas, mas nesse caso em particular, eles estão preservados, sendo tão antigos. Professora, para a gente finalizar a entrevista com um pouco de futurologia, é possível que alguns desses vulcões sejam reativados ou que surjam novos vulcões no Brasil? Bem, essa pergunta é muito boa, Scarlett. A probabilidade de um desses vulcões ser reativado é nula, né? Então, não tem mais magmatismo, são vulcões extintos, não tem mais magmatismo associado. Os processos que propiciaram, né, a formação não estão mais operando. Mas nada implica que existam novos vulcões no Brasil no futuro. Então, a resposta é sim. Mas nós, seres humanos, né, não estaremos aqui para ver. Uma situação que poderia ter vulcanismo, né, no futuro aqui no Brasil é se de repente acontecer uma quebra do continente, uma ruptura, uma quebra continental, chamada de tafrogênese. Similar ao que a gente está vendo atualmente no Rift do leste da África, região do leste da África. Então, nessa situação, você teria uma fragilidade dessa crosta continental, um afinamento crustal, né? Uma subida do manto que está por baixo, e aí, por essa subida, você tem uma diminuição de pressão e pode ocorrer a fusão parcial, conforme o professor Maurício já explicou anteriormente. Uma segunda situação seria uma possibilidade, né, da instauração de um arco continental, por exemplo, na costa brasileira, né? Então, vamos supor que o professor Maurício já explicou, e a Scarlett mesmo, né, sobre os limites de placas tectônicas. Então, pode ter no futuro uma situação que o Oceano Atlântico ele contrai, ele diminui em tamanho. E para isso, haveria uma subducção, né? A placa agora oceânica, a região oceânica, né, do Brasil, poderia entrar por baixo da região continental, né, formando então aí um arco continental similar ao que a gente observa nos Andes, por exemplo, né, nessa região oeste aí da plataforma sul-americana. Isso vai acontecer? Não sei, né? Mas existe a possibilidade e ainda levaria alguns milhões de anos. E nesse caso, então, da instalação de um arco continental nessa costa brasileira, por exemplo, teria um vulcanismo prolongado aí por alguns milhões de anos também. Estamos chegando ao final desse episódio e agora vamos às nossas indicações complementares. Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do MagmaCast, professor. Espero que você também tenha gostado dessa experiência.
Antes da gente se despedir, você quer deixar alguma sugestão de referência para quem quiser estudar mais sobre esse assunto tão interessante?